Fala galera, beleza? Quer saber o que é rigidez de elétrica? Se liga no vídeo. Bom galera, aqui no último vídeo a gente falou sobre o NBI, né? Quem não viu ainda, vá lá, acessa o vídeo, né, sobre o nível básico de impulso, onde a gente fala o que é isso, né? Como que a norma determina de acordo com as classes de tensão. Então se você ainda não viu o vídeo, recomendo que você assista lá. E aí surgiu alguns comentários, né, umas sugestões aí que a gente trouxe para a gente falar um pouquinho sobre rigidez de elétrica. Antes de iniciar aqui sobre rigidez de elétrica, eu peço que você se inscreva aqui no canal, né, deixe seu like, seu comentário aí após o vídeo, sua sugestão, sua crítica. Se inscreva lá no Elétrica em 5 Minutos também no Instagram, que nos ajuda aí a continuar gravando para vocês, beleza? Bom, falando então de rigidez de elétrica, o que é rigidez de elétrica? Antes de falar sobre rigidez, a gente precisa saber entender que a gente tem dois tipos de materiais, né? Um material condutor e o material isolante. E o que seria a rigidez elétrica? Ela está ligada, né, diretamente ao material isolante, né? E o que seria essa rigidez? Vamos supor aqui, eu tenho uma estrutura, né, de distribuição, vamos dizer assim, um poste, né, com uma cruzeta, onde eu tenho as três fases, né? Vou colocar uma fase do meio aqui em cima, e aqui passa meu condutor. Meu condutor, no caso, ele é um cabo metálico, né? Então eu tenho aqui um condutor, um cabo metálico. E aqui eu tenho o meu isolador. E o que o isolador ele é? Normalmente ele pode ser de vidro, ele pode ser de porcelana, ele pode ser de algum material plástico, né? Alguma composição plástica. Por quê? Porque esses tipos de materiais eles são isolantes, né? Então eu tenho ali eu consigo não ter uma corrente elétrica do cabo condutor, por exemplo, para uma cruzeta que esteja aterrada aqui, né? Eu esteja com uma cruzeta aterrada, por exemplo. Então eu não vou ter essa circulação de corrente desse condutor para esse aterramento, que também é um condutor. Por quê? Porque eu tenho um material isolante, né? E o que é a rigidez elétrica? É a máxima tensão, né, na presença de um campo elétrico. Por quê? Porque aqui eu tenho um condutor com uma tensão nominal. Vamos supor que essa rede aqui seja 13,8, né, fase, né, 7,9 kV fase neutro. Então eu tenho 7,9 kV aqui. E o que isso significa? Que o meu isolador, e o nome disso aqui já é isolador, ele tem um material que suporte o 7,9 kV, né? E isso é associado à rigidez elétrica desse meu material, né? Seja ele vidro, porcelana, plástico, etc. Então, o que seria a rigidez? É o quão máximo, né, de campo elétrico ele aguentaria aqui, esse material isolante aguentaria, sem que ele viesse a romper e conduzir uma corrente elétrica. Ou seja, qual que é o máximo campo elétrico, né, o máximo E, que ele suporta sem virar um condutor. Então ele continua com as características isolantes dele, sem virar um condutor. Então isso é a rigidez elétrica do material. E quando você tem vamos supor, coloca esse isolador que ele é de 13,8 kV, numa tensão de 750 kV, por exemplo, vamos supor que ele consiga fazer essa ruptura, né, do meu cabo condutor para o meu aterramento aqui, circule uma corrente. Por quê? Porque esse material passou a conduzir. A gente chama isso de ruptura da rigidez elétrica. Então, a rigidez é o máximo de campo elétrico que meu isolante aguenta sem que ele vire um condutor. Então, por exemplo, se você tiver uma tensão muito elevada aqui, um campo elétrico e, consequentemente, um campo elétrico muito elevado aqui, ele vai conduzir corrente elétrica nesse material, provavelmente vai trincar, vai acontecer alguma avaria nesse isolador, por exemplo, que é o exemplo aqui. Aqui eu coloco uma tabelinha para vocês para mostrar para vocês mais ou menos alguns exemplos aí de rigidez elétrica por tipo de material. Lembrando que o principal material, vamos dizer assim, que a gente utiliza como um material isolante é o ar, o próprio ar. Por quê? Porque esse material aqui do isolador, ele tem uma rigidez elétrica maior do que o ar, certo? O ar, ele puro, sem chuva, sem poeira, porque tudo isso influencia. Poeira, impurezas, umidade, temperatura, pressão, tudo isso varia a rigidez elétrica do material, tá? Então, o ar aqui, por exemplo, esse isolador, ele é muito
ele tem uma rigidez muito maior que o ar. Então, provavelmente, se você tiver uma descarga indireta, a gente tem vídeos aqui falando sobre isso, próximo à rede, a ruptura da rigidez elétrica não vai ser nesse isolador, vai ser no ar, né? O ar, ele tem mais ou menos, a gente passou a tabelinha ali, 30 kV por centímetro de isolação. Claro, quando está tudo puro, né? Quando você não tem impurezas com certas pressões e tal. Então ele gira ali em torno de 30 kV por centímetro. Então, a cada centímetro você teria ali 30 kV. Então você poderia ter uma diferença de potencial de 30 kV entre dois pontos, né? De 30 kV que não haveria essa ruptura da rigidez elétrica do ar, vindo a causar um arco ali, né? Um curto-circuito, tá? Então, depende muito do material, né? E das condições que você está sob esse material, tá? Por exemplo, um óleo de transformador. O transformador, internamente, ele tem um óleo, né? Porque você não vai fazer uma isolação a ar dentro de um transformador, né? Você tem as buchas do transformador e aqui ele é imerso a óleo. Então, o óleo ele tem as características dele para garantir a rigidez elétrica do que ele foi fabricado. Se ele tiver com presença de umidade, com presença de gases, aí a rigidez elétrica dele vai ser outra, tá bom? Lembrando que para o transformador, você tem dois testes, né, já falando disso. Um é a resistência de isolamento, né, então que você faz com o Megger, né, a resistência realmente do equipamento, se ele está com uma boa resistência ou não. E aí, para fazer sobre rigidez elétrica, testes de rigidez elétrica, a gente usa os HiPot, né? O HiPot. E você pode ter nos testes de HiPot tanto um teste não destrutivo quanto um destrutivo para algumas amostras, né? Onde você utiliza muito esses testes. E aí, para cada tipo de equipamento, você tem uma norma que regulamenta os testes com HiPot, mas você faz em eletrodoméstico, você faz em painéis industriais, né, os TTAs da vida, para você garantir a segurança, por exemplo, de um eletricista que esteja trabalhando aqui. Você faz em equipamentos de proteção individual. Por exemplo, você pode fazer os testes numa bota isolante para garantir que a rigidez elétrica dela esteja garantida. E normalmente você utiliza o teste, você utiliza como se fosse, se esse é o seu meio isolante, você utiliza dois eletrodos, né, com a tensão que você quer, né, a DDP que você quer, para garantir que esse material isolante ele esteja ok. Então você faz ensaios de rotina para garantir que os EPIs, por exemplo, ou qualquer tipo de equipamento estejam ok, então não destrutíveis, e você também, quando vai fabricar, principalmente, você pode fazer ensaios destrutíveis com algum tipo de amostra, tá bom? Então, a rigidez elétrica, ela é isso, né? Basicamente, é o quanto que você aguenta, né? Quanto que o material não isolante aguenta de campo elétrico até que ele passe a ser um condutor, né? Então, aí ele vai ter a ruptura da rigidez elétrica e ele vai conduzir corrente elétrica ali naquele meio, tá? Normalmente o teste que você faz é por HiPot, cada teste, cada equipamento, você tem a norma específica, né? Tem o Inmetro para eletrodomésticos com as normas, qual a tensão você utiliza, o tempo, o tipo de aplicação, então tudo isso é regulamentado, tá bom? Se vocês tiverem até mais curiosidade disso, deixa aqui que a gente pode buscar alguns exemplos para vocês, tá bom? E o teste do HiPot, ele é diferente, por exemplo, da resistência de isolamento, de um transformador, de um TC, TP. Então, assim, é utilizado o Megger, por exemplo, é outro tipo de teste, né? Outro tipo de equipamento que você utiliza nesse teste. Por exemplo, um teste para cabo isolado. Você não utiliza o HiPot, você utiliza outros tipos de teste que vai garantir ali que aquele cabo não esteja com avaria e esteja em boas condições para você utilizar ele como um cabo isolado. Tá bom? O que eu queria deixar para vocês hoje era mais ou menos uma ideia do que é a rigidez dielétrica, né? Como que você tem que usar essa teoria, né? Vamos dizer assim, essa ferramenta da elétrica para entender e quando acontece, por exemplo, uma ruptura, você saber por que aconteceu ou se o material não isolante estava com outras características que vieram a poder acontecer uma ruptura, tá? E só para finalizar, eu acho que eu não falei no começo, o material isolante, ele é como se o elétron ele não fosse livre, ele fosse preso ao núcleo do átomo, né? E já o material condutor, ele já tem aqueles elétrons mais livres que não são tão presos ao núcleo do átomo. Então, quando você tem uma pequena
um pequeno campo elétrico ali, você já consegue ter uma condução de corrente nesse material condutor. Já no material isolante não, você tem que ter uma elevação muito maior do campo elétrico, né, para que esse elétron saia, né, se desgrude do átomo, vamos dizer assim, e comece a conduzir corrente elétrica, tá bom? Então essa é a diferença de rigidez, maior campo elétrico que suporta, passou disso, ocorre a ruptura da rigidez elétrica, e esse material que era isolante, ele passa a ser um material condutor e vai circular corrente por ele. Beleza? Então essa é a teoria de hoje que eu queria trazer para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like, seguir a gente no Instagram. Deixa a sua sugestão de vídeos aí, o próximo vídeo a gente já volta com a sequência de proteção para entregar aí para vocês a questão de curto-circuito e já entrar na área de proteção, beleza? Um abraço, valeu, até a próxima.